Hoje iremos falar um pouco sobre São Tomé e Príncipe, alguns pontos culturais, econômicos, educacionais, políticos e sociais de nosso país. A cultura de São Tomé e Príncipe é uma mistura da cultura colonial portuguesa e da cultura trazida pelos escravos de outros países africanos, principalmente Angola e Cabo Verde. A língua oficial é a portuguesa, mas o forro desenvolveu-se como uma língua são-tomense e é falada por cerca de 85% da população. A religião dominante é a católica, existindo também outras religiões minoritárias, principalmente as cristãs. O artesanato local produz objetos feitos com coco, bambu ou madeira esculpida, e também objetos feitos com chifres de boi ou até mesmo do casco de uma tartaruga. Os pratos mais comuns são feitos de peixe, acompanhados de arroz e banana frita ou cozida. Na cultura santomense, o que mais se destaca são as músicas e as danças. Dois tipos bem conhecidos são a Ussua e o Danço do Congo. A Ussua é uma dança tradicional do país. É dançada por homens e mulheres entre pares ao som de músicas gravadas. Já o Danço do Congo, pelo nome já dizendo, tem origem no Congo e também foi trazido pelos trabalhadores na era colonial. A realização da dança é ligada ao teatro e são feitas encenações. Para a apresentação são utilizados alguns instrumentos, como tambores, chocalhos, apitos de ferro e etc. Boa noite. Eu vou falar sobre a economia de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, eles passam por qualquer dificuldade de todo pequeno estado que tenta se estabilizar no mercado financeiro, tanto no mercado financeiro interno quanto no mercado financeiro externo. Eles têm muita dificuldade de conseguir, em conseguir comércios de exportação, pois eles têm uma péssima, segundo alguns outros países, eles têm uma péssima localização para questão de exportação. Eles, desde que se tornaram um Estado, eles estiveram passando por muitas dificuldades e eles começaram a sair das dificuldades, se reerguerem como um Estado, vamos dizer assim, como um Estado subdesenvolvido, a partir de 2009. Que a partir de 2009 o PIB dele, o Produto Interno Bruto, que teve uma taxa de crescimento de 4,5%. E essa taxa foi medida no estudo de entre 2009, quando eles começaram a se destacar no meio do mercado, e a 2016, que foi onde eles exportaram bastante e comercializaram bastante grãos, commodities, como soja, café, arroz e feijão. E o produto e o PIB deles teve um déficit muito grande em 2015 por conta que muitos outros países por perto viram crescimento e começaram a exportar, e outros países pegaram o produto, pegaram o comboio, vamos dizer assim, pegaram o incentivo deles de ter mexido com commodities e começaram. Aí final de 2015 eles começaram a mexer, começaram a importar petróleo, pois o preço do barril tinha caído 3,6%. E o PIB deles tinha crescido, a economia deles tinha crescido 4% naquele ano, juntamente também com o grande crescimento do turismo, que foi de 1%. E essas são as dificuldades que São Tomé e Príncipe passam na economia. Índice educacional. São Tomé e Príncipe assumiu a educação e o ensino como domínios de sua competência exclusiva. Não dispondo de condições para o desenvolvimento do ensino superior no país, São Tomé e Príncipe se beneficiou e continua a se beneficiar do apoio de instituições bilaterais e multilaterais, da atribuição de bolsas de estudo aos estudantes para a frequência de cursos no estrangeiro. Existem atualmente 3 instituições no ensino superior no país. O Instituto Politécnico de São Tomé e Príncipe é uma instituição pública, tendo iniciado suas atividades nas áreas de português, francês, matemática e biologia. O Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, com os cursos de Contabilidade, Fiscalidade, Auditoria, Direito e Economia. A Universidade Luzia de São Tomé e Príncipe,
com as matérias de Direito, Ciências Econômicas e Empresariais e Informática. Deve estabelecer a relação entre o ensino superior e outros níveis de ensino e o engajamento do Estado no financiamento e na mobilização de recursos, sobretudo para assegurar aos jovens os apoios necessários para poderem frequentar com dignidade uma instituição de ensino superior no país, seja ela pública ou privada, uma vez que os fins são sempre públicos, mesmo quando se trate de iniciativas privadas no âmbito do ensino superior. São Tomé e Príncipe tem funcionado nos termos de um sistema democrático multipartidário desde sua independência em 1975. A atual Assembleia é constituída por 55 representantes, sendo 33 da Ação Democrática Independente, que governa o país. O país tem como pilares essenciais da sua política externa a União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Também faz parte da ONU, onde busca defender suas posições e interesses centrais do Estado à luz do direito internacional. O fato de ser um país insular e estar situado no Golfo de Guiné é uma potencialidade, onde se encontra a maior rota de comércio internacional, ligando todos os continentes, o que também pode atrair condições propícias a ações maléficas. A atenção ao mar, nesse contexto, deve assumir uma prioridade máxima nas agendas de governação, porque temos mais espaço marítimo que terrestre, e sendo ele uma potencialidade que necessita atenção especial quando se trata da questão energética do país. Pode-se pensar a longo prazo na implementação de energias sustentáveis e aproveitar essa capacidade marítima, e que esses investimentos também são possíveis a médio prazo dar-se passos pequenos e qualitativos. Por outro lado, a rede de representação diplomática também carece de alguma modificação para adequar-se ao novo panorama internacional. Por exemplo, com a confirmação da saída do Reino Unido da União Europeia, o país poderia pensar em estabelecer relações diplomáticas com o Reino Unido, tirando mesmo proveito da presença considerável dos são-tomenses e estabelecer uma cooperação bilateral com uma potência marítima que é aliada dos Estados Unidos. Uma outra sugestão estratégica de política externa seria quanto aos países da América Latina, utilizando o bloco Mercosul. Hoje em dia, esse grupo representa uma boa parceria a nível econômico e financeiro, afirmando além de que seus países participantes apresentam um grande e evidente crescimento, com quais São Tomé e Príncipe poderia ganhar impactante experiência para o seu desenvolvimento. Nesse caso, o Brasil poderia servir de elo, considerando as ligações históricas e culturais já existentes, começando pelo estabelecimento de uma representação diplomática de São Tomé e Príncipe em Brasília, que poderia representar o país em toda a América Latina. A abertura de novas representações diplomáticas poderá acarretar em alguns custos, mas podem ser acompanhados por encerramento de outros que, mediante o novo cenário internacional, tornarão-se menos preponderantes. São Tomé e Príncipe passou por um processo político bastante movimentado. Em 1470, iniciou-se o processo de colonização do país, que foram feitos pelos portugueses. E assim foram se passando longos anos e anos. O país africano, na época colônia, foi levado como colônia de exploração durante 490 anos. Até que, em meados de 1960, 1970, foi criando um ideal, uma ideia muito forte, com um pensamento grande de se tornarem um país independente. E assim, o principal grupo que idealizava isso, o MLSTP, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, ganhou grande força, levando então São Tomé e Príncipe a se tornar uma república. Assim, consequentemente, o MLSTP foi o primeiro partido político do país, e tendo assim, em 1975, a sua primeira Constituição. O país elegia o seu presidente, que era feita uma eleição somente dentro do seu grupo político, do seu baralho político. Então, não seria, sim, uma república democrática, onde as pessoas poderiam eleger o seu presidente. E assim foram levando por anos e anos, até que em 1990
a população questionou realmente isso. Eles queriam eleger o seu presidente. Assim, eles pediam também a abertura do comércio, a abertura da economia do país. Então, atendendo o pedido da população, foi feita uma Constituição em 1990, onde a população podia eleger o seu presidente, e também a população pediu que fosse criado, além de criar e colocar em prática também, mais partidos políticos, pois até 1990 existia somente um, o MLSTP. Assim, o país deixou de ser um país unipartidário. As pessoas elegiam o seu presidente, o presidente então nomeava o seu primeiro-ministro. A partir daí, as pessoas elegiam o seu presidente e assim o presidente, nomeando o seu primeiro-ministro, ele também tinha o poder de exonerá-lo do cargo. Então, esse processo aconteceu várias e várias vezes. Na primeira década, São Tomé e Príncipe conheceu 10 novos primeiros ministros. Então, o que levou em 2002 a Assembleia a repensar nisso, que colocaria então cada autoridade com a sua função e o seu limite. Então, isso foi imposto na Constituição e em 2003 foi colocado formalmente na Constituição que cada autoridade tinha sua função. Então, o presidente ele era o representante da República, então, e assim também o chefe das Forças Armadas. O primeiro-ministro é quem governava o país, assim como os outros ministros e as outras autoridades. E assim é levado até os dias de hoje. A Constituição, a República Democrática de São Tomé e Príncipe é uma república parlamentarista, assim como foi visto na matéria de geopolítica apresentada pela professora Márcia Terra. Vantagens e desvantagens de São Tomé e Príncipe. Vantagens: favorável à logística, por ser um país sem fronteiras, também um país produtor de café e cacau, assim podendo investir nesse setor. E as desvantagens? Um baixo nível de tecnologia, um país um pouco para trás em relação a outros países. É também um pequeno estado insular em desenvolvimento de rendimento médio-baixo, com uma economia frágil, é extremamente vulnerável aos choques exógenos. São Tomé e Príncipe deve ser olhado com bons olhos por investidores e por turistas, pois é um país onde ele é composto por belas paisagens e assim pode se desenvolver um mercado turístico bastante diversificado. Também o país é um país produtor de cacau e de café, o que pode levar em conta o investimento nessa área agrícola, fazendo com que melhore tanto a qualidade quanto a produção, fazendo com que tenha um reconhecimento da produção e da qualidade em âmbito mundial, que pode ser visto por grandes potências, por grandes nações, superpotências que podem também levá-los a investir nesse país.